importante, porque nós estamos vivendo num período muito conturbado, muito confuso, muito cheio de imprecisões e muito conflitivo acerca do tema da sexualidade, e frequentemente nós não entendemos digamos assim, qual é a função da castidade. Por que a castidade é importante? A maior parte das pessoas pensa assim, que os pecados contra a castidade são estatuídos por Deus simplesmente porque ele quer proibir-nos disso daí, né? Então, a maior parte das pessoas pensa algo mais ou menos assim. Isso é pecado só porque Deus proíbe, mas eu não entendo no fundo, por que seja pecado. Esse é o raciocínio mais frequente na maior parte das pessoas dos nossos dias. Por quê? Bom, a razão é que a sociedade ela está sendo corrompida. E está sendo corrompida de modo sistemático, metódico, programado, de maneira extremamente planejada. E eu aconselho que vocês leiam o livro do E. Michael Jones, chamado Libido Dominandi. Foi publicada a tradução brasileira pela editora Eclésia há pouco tempo, né? E é uma obra referencial para nós entendermos o que está por trás da erotização da sociedade ocidental, né? Esse é o problema, digamos assim, mais difícil de compreender, porque a coisa chega para nós de uma maneira muito automática, parece que é o ar que a gente respira, né? Então nós temos a tendência de imaginar que um mundo erotizado é um mundo que foi evoluindo até chegar a esse ponto de maneira espontânea. E nós precisamos perceber que existem agentes que estão erotizando o mundo para corromper a sociedade como um todo, em diversos níveis, com diversos instrumentos, e, desgraçadamente, nós somos vítimas também dessa corrupção. Ora, sabendo disso, que eu não tenho condições de explicar aqui de maneira detalhada, então nós nos fazemos uma pergunta. Por que a castidade é importante? Qual é a função da castidade? Ora, a gente só pode entender essa pergunta se a gente perceber o seguinte: o ser humano, como diz Aristóteles, é um animal racional. O que significa dizer que o ser humano é um animal racional? Significa dizer que nós temos dois componentes na nossa substância. Nós somos corpóreos, e nisso somos semelhantes aos animais. Nós temos um corpo vivo, que tem pulsões. Então nós somos animais. Né? Animal vem de ânima, que é alma. E ânima é uma substância que, ou melhor, ânima é uma forma substancial que anima um corpo, que vivifica um corpo. Então, o homem é um animal. Mas, ao mesmo tempo que ele é um animal racional. Ou seja, essa nossa forma substancial, que é a alma, não é corpórea, ela tem uma natureza espiritual. E aquilo que caracteriza a espiritualidade da sua natureza é justamente o fato de que nós somos dotados de razão. Nós podemos superar o limite das coisas sensíveis
e transcendê-las para o nível das ideias. Nós podemos formar ideias sobre as coisas. Os animais não. Os animais, eles apenas reagem a partir da impressão direta ou indireta que as coisas causam na sua percepção. Então, se uma ovelha vê um lobo, ela reage. Se uma ovelha sonha com um lobo, ela reage. E para por aí. Mas ela não é capaz de descrever a natureza de um lobo. Ela não é capaz de dizer o que é um lobo. Ela não é capaz de formar uma ideia sobre o lobo. Nós somos. E isso é o que há de mais elevado em nós. Nós somos racionais. Se isso fosse pouco, que não é, é muito, Deus ainda se quis revelar a nós e quis chamar-nos à intimidade com Ele. Ele quis convidar-nos a conhecê-lo. E ele fez isso da maneira mais extraordinária que existe, que é através da encarnação do Verbo. Ele se fez homem e nos chama a ter uma amizade com ele. Cada uma dessas frases que eu estou dizendo aqui dá um curso inteiro, tá? Então, isso estou dizendo de uma maneira sumária, mas cada frase que eu estou dizendo aqui, se nós fôssemos clicar em cada uma delas, poderia dar um curso de semanas, meses, assim por diante. Ora, como é que eu me torno amigo de Deus em Cristo? Como é que eu me uno com Deus em Cristo? Eu me uno com Deus em Cristo através da fé. Né? E a fé é o que efetivamente nos permite contemplar a Deus. Né? Ou seja, nós podemos subir para o nível da contemplação. O que é contemplação? A contemplação, ela é uma atividade do nosso espírito pela qual nós vemos com abrangência o conjunto da realidade. Nesse sentido, a tradição cristã distingue dois tipos de contemplação. A contemplação natural, que é aquela que a gente pode ter, por exemplo, estudando um assunto e depois tendo uma visão de conjunto acerca desse assunto. E a contemplação sobrenatural, que é quando nós enxergamos, por assim dizer, a Deus de uma maneira mais abrangente. Né? Isso aqui tem graus, não é uma coisa só. A contemplação, ela vai subindo, né? E nós temos todos os graus da oração, que na verdade são graus de contemplação. Quer dizer, a contemplação, ela vai dominando o nosso espírito de tal modo que nós ficamos, digamos assim, totalmente inebriados ante o mistério inefável de Deus. Então nós o contemplamos, nós o adoramos por quem ele é. Vejam, então, nós temos como animais racionais uma vocação sublime. Nós temos, digamos assim, uma alma espiritual que ela está inclinada para essas realidades transcendentes, enquanto nós temos um corpo animal que está inclinado para os objetos sensíveis, que nos dão prazer, alegria, contentamento, etc, etc, etc. O Abbé de Chotard escreveu o livro A Alma de Todo Apostolado. É uma obra-prima
vale a pena ser lida, e ali ele diz o seguinte, que o homem está como que numa balança. Nós somos assim, como se nós estivéssemos numa balança, em que não há neutralidade. Ou nós tendemos para o espírito, ou nós tendemos para a carne. Isso combina muito com o que São Paulo ensina na sua doutrina. Por exemplo, na carta aos Gálatas, na primeira e na segunda carta aos Coríntios, São Paulo fala disso com bastante frequência. Na carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, ele opõe os frutos da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. Em 1 Coríntios, por exemplo, 2 Coríntios, ele diz que o homem psíquico, o homem natural, não entende as coisas que são do Espírito, porque para ele parecem loucura. E isso aparece no Evangelho em diversos momentos. Ou seja, nós somos convidados a transcender o nível das coisas naturais e a subir no nível da contemplação sobrenatural. E é claro, para chegar à contemplação sobrenatural, nós também precisamos nos elevar do ponto de vista intelectual mesmo. É impossível chegar à contemplação sem elevar, digamos assim, o nosso próprio intelecto junto. Pois bem, o que acontece com essa condição que nós temos? De um lado, nós temos uma alma espiritual que tende para as coisas transcendentes. De outro lado, nós temos um corpo material que tende para as coisas sensíveis. E, como dizia o Abbé de Chotard, não há neutralidade. Ou a gente pende para um lado, ou a gente pende para o outro. E quanto mais o homem é espiritual, mais ele é atraído pela força das coisas espirituais, que são mais fortes. Mas quanto mais o homem é carnal, mais ele é atraído pela força das coisas sensíveis, que apesar de serem menos fortes do que as coisas espirituais, também exercem para nós um fascínio, por causa do prazer, do contentamento, do gozo, assim por diante. Muito bem. Portanto, nós estamos numa situação muito, muito, muito interessante, até certo ponto dramática. São Paulo conclui o capítulo 7 da Carta aos Romanos, dizendo: quem me livrará deste corpo de morte? Como se desse um grito angustiado, né? Porque o corpo tende para as coisas sensíveis, e então ele se pergunta: quem vai me livrar desse corpo de morte? Como é que eu vou subir para as coisas espirituais? Pois bem, uma pista para que a gente entenda o quadro geral dessa tensão nos é muito bem dada por São João da Cruz na subida do Monte Carmelo, que também é outra obra-prima. São João da Cruz diz o seguinte: a luz da fé é mais forte, mas ela é mais sutil, porque ela é espiritual. Ela é invisível. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós não estamos no céu ainda, então nós estamos no mundo físico. Então, no mundo físico, a luz física se impõe para nós como um fato. E as coisas sensíveis se impõem aos nossos sentidos como um fato. A luz da fé é espiritual. Mas, apesar de ser mais forte, justamente por ser espiritual, ela é mais sutil, ela não é facilmente perceptível. Então, São João da Cruz explica o seguinte: que não tem como a gente contemplar a luz sobrenatural da fé estando com os nossos sentidos excitados, os nossos sentidos agitados. Não tem como. Seria como se a gente pegasse uma velinha, bem fina, bem delicada, e levasse para o meio da rua
no sol do meio-dia, que aí no caso de vocês é mais forte do que no daqui. Num dia de verão, num dia ensolarado. Você pega uma velinha e leva aquela velinha no meio da rua, no sol do meio-dia. Ele pergunta: você vai conseguir enxergar a luz da vela? Você vai conseguir perceber aquela luz clareando? Não. Por quê? Porque você está invadido de luz. Você está numa luz assim extremamente forte, a luz do sol. Pois é, exatamente assim que é a luz da fé. Ela é sutil, ela é tênue, ela é mais forte, mas ela é espiritual. Não tem como perceber a luz da fé sem antes apagar a luz oriunda dos nossos sentidos. Ou seja, uma pessoa que é muito sensorial, ela fica completamente, digamos assim, árida do ponto de vista espiritual. Então, por exemplo, digamos que você assista um filme muito intenso, um filme de ação, mega excitante. Terminou o filme, você pega um livro de oração e você vai meditar. Você não vai conseguir. Porque você está interiormente muito excitado. Por exemplo, se você teve uma briga daquelas terrível, de xingo, de se sentir ameaçado, e aí você só não partiu para bater na pessoa e para apanhar também, porque tem um pouco de pudor e um pouco de medo de ir para cadeia. Mas até antes disso você chegou. Aí você pega, vai rezar o terço da misericórdia. Você não vai conseguir rezar direito. Você vai rezar de um modo distraído, a sua mente, a sua psique não suporta uma atividade contemplativa. Ou, por exemplo, você vai assistir a final da Copa do Mundo, o Brasil contra a Argentina, resolvida nos pênaltis. Você não consegue terminar aquilo e escutar um gregoriano e se conectar imediatamente com as realidades sobrenaturais, porque você está excitado emocionalmente, etc. Tal. Bom, o mesmo acontece, por exemplo, quando você coloca um joguinho de celular, você fica lá ligado naquele joguinho, a tua mente, os teus sentidos, etc. Você fica seco, você não consegue rezar. Se você escuta muita música, você não consegue rezar, porque você está muito excitado sensivelmente, não consegue. Se você assiste muita televisão, aquelas imagens, aquela coisa toda na sua frente, computador, não sei o que, você não consegue rezar. Você não consegue ler, por exemplo. Você não consegue fazer uma coisa racional. Faça uma experiência. Vá a um baile funk e chegue com uma conta de divisão, assim, de 4 dígitos para qualquer pessoa que está saindo daquele lugar. E veja quem é capaz de resolver aquela conta. O pessoal vai ficar perdido, ninguém vai saber o que fazer, todo mundo fica completamente desconcertado. Por quê? Porque, desgraçadamente, quanto mais a gente está excitado fisicamente, por qualquer tipo de estímulo exterior, sensível, mais a gente fica seco e menos a gente consegue se dedicar a coisas que são intelectuais e muito menos a coisas puramente espirituais como a oração. Ora, dentre todos os excitamentos, dentre todos os estímulos que existem, os mais fortes são os estímulos da luxúria. A palavra luxúria vem do latim luxus. E luxus significa excesso. O que acontece? O prazer venéreo
ele é um prazer mais veemente que existe na nossa natureza. Não há prazer mais intenso que o prazer venéreo. E o prazer venéreo, ele causa uma espécie de terremoto da cabeça, do cérebro até os pés. Ele mexe com o corpo inteiro, ele mexe com hormônios do nosso corpo todo. Né? Ele é extremamente intenso. Não há nenhum tipo de prazer ou de estímulo mais intenso que o estímulo venéreo. Ora, o que acontece com uma pessoa que desfruta do prazer venéreo fora do limite da razão? O que acontece com essa pessoa é que ela vai estar com a personalidade concentrada na periferia do seu ser, que é a epiderme, que é o mundo dos sentidos. Ela estará, por assim dizer, na camada mais externa da sua personalidade. E, portanto, ela ficará polarizada ali. É o que acontece com o pecado contra a castidade. Muitas pessoas, por exemplo, dizem assim: padre, quando eu faço um pecado contra a castidade, eu não consigo rezar nos dias seguintes. É uma experiência frequente que as pessoas me relatam. Elas estão tentando rezar, estão tentando subir na oração um pouquinho. Aí vem uma tentação, o fulano é fraco, cai, aí todo aquele pequeno progresso na vida de oração, ele conseguiu andar na maratona da oração, ele andou uns 10 centímetros depois de uns 4, 5 meses de perseverança. Tentando sair do lugar que nem uma tartaruga. Aí conseguiu rezar um tiquinho melhor. Pumba, vem um pecado contra a castidade, joga o fulano no mármore do inferno. Ele não consegue rezar. Tá? A alma fica como que afundada num poço profundo. Por que isso? Na verdade, não é que ela está num poço profundo. É essa experiência do que a gente tem. O que acontece com a alma é que ela vai para a periferia do ser. Ela vai para a parte mais externa. Ela migra para as coisas que são exteriores. Então, até ela se recolher de novo, ela precisa ou de uma graça muito grande de Deus, ou de uma meditação muito forte que mexa com ela profundamente. Ou ele precisa, não é automático, entende? Você até se confessa, recebe a absolvição, cumpre a penitência, mas não é muito automático, leva um tempo para a pessoa se recuperar dessa espécie de depressão espiritual, porque ela vai para a periferia do seu ser. Ela não volta dali instantaneamente. É triste, mas é assim. Por isso que os pecados contra a castidade, eles são todos mortais. São todos. Porque não há nada que obscurece a razão de modo mais potente do que, do que os pecados contra a castidade. Parece que não para quem está habituado a viver uma vida sensível. Mas para quem tem uma vida espiritual, para alguém que, digamos assim, penetra em algo das delícias da oração, dá uma pena muito grande ter feito essa migração, ter saído do cerne do nosso eu, aonde está Deus, ou das proximidades do cerne, aonde ele está, para aquilo que há de mais externo e mais epidérmico, periférico, e assim por diante. Ora, desculpem.
É, é doutrina católica e é doutrina racional que, bom, o ato sexual ele foi projetado para a transmissão da vida. Portanto, isolá-lo dessa função biológica significa restringi-lo para que atenda apenas à fome pelo prazer. Portanto, ele é irracional. Você está utilizando apenas como instrumento lúdico. E isso não é certo, não é lícito. Porque ali e Deus colocou esse prazer no ato sexual, justamente porque se não houvesse esse prazer, ninguém copularia. Porque é um negócio que dá trabalho, que exige uma certa logística, que requer um desgaste físico, uma programação, né? Você vê os casais não é que eles. É uma ilusão que talvez os jovens tenham, de que os casais têm uma vida sexual muito ativa. Não é assim, né? Porque as pessoas trabalham, se cansam. Então, para elas poderem ter ato conjugal, às vezes precisa dias, semanas. Não é tão frequente assim quanto os jovens imaginam, né? As pessoas envelhecem, elas se cansam, né? E não precisa nem ser tão velho assim para você não ter uma vida sexual tão intensa assim. Eu conheço muitos casais jovens que já entraram numa espécie de ritmo menos acelerado. Muitos. Em alguns casos eu tive até que intervir, né? Para corrigir, porque estava pouco demais. Estava causando um pouco de reclamação, né? Em uma das partes. Então vocês vejam que coisa. Não é lícito ter nenhum tipo de desfrute sexual fora da função biológica que o sexo tem. Então, vejam que coisa. Por exemplo, uma pessoa que ela come só por prazer, tirando a função gastronômica que a comida tem. Então, por exemplo, você come, 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 vomita. 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 Isso é uma coisa nojenta, os pagãos faziam isso. E é pecado, pecado grave, porque você está comendo por puro prazer. Você não está se nutrindo com a alimentação. Então você isolou o prazer da função biológica que o prazer tem, para utilizá-lo apenas como instrumento para obtenção de prazer gastronômico, sem nenhum benefício nutritivo. O mesmo acontece com alguém que quer apenas o prazer sexual sem a sua função biológica, sem a sua orientação intrínseca para a fecundidade. Isso daqui está dentro da própria natureza do prazer venéreo. Ele existe para isso, para propiciar a fecundação. E ora, se não é lícito isolar o prazer da fecundação, portanto, como o ato sexual virtualmente pode trazer à luz um ser humano, e este ser humano tem direito de ser educado pelos seus progenitores, portanto, não é lícito desfrutar do prazer venéreo fora do matrimônio entre um homem e uma mulher. É simples, é racional. Toda a moral sexual católica poderia ser resumida nessas duas frases. Né? Não é lícito separar o prazer da sua ordenação à fecundidade e, portanto, não é lícito ter uma relação sexual
a não ser com quem se está casado, porque a prole tem direito de ser educada pelos seus progenitores. Simples e direto. Portanto, qualquer coisa que escape disso é pecado e pecado mortal. Masturbação, homossexualismo, prostituição, adultério, fornicação, bestialidade, qualquer coisa que vocês imaginarem, e tem muita nojeira que se faz hoje em dia, não preciso dar o elenco completo de pecados aqui que se cometem contra a castidade. Ora, mas, bom, portanto, o que é a virtude da castidade? A virtude da castidade é a virtude que regula isso aqui. Então, por exemplo, em quem é casado, faz com que os casais tenham uma relação sexual na medida em que isso for necessário para eles se amarem, aberta a vida e assim por diante. Quando não for possível conceber um filho, praticar a continência periódica, etc. A virtude da castidade regula isso aqui. Para quem é solteiro, o faz praticar a completa abstinência do prazer venéreo. Você não pode desfrutar do prazer venéreo. Então não pode ver, né? Então, pornografia. Não é lícito ver aquilo que vai me causar comoção genital. Então, algo vai me causar comoção genital, então não posso. Por quê? Aquela comoção, ela por natureza tende a cópula. A gente não vai copular, portanto, não é lícito ver, não é lícito escutar, não é lícito. Então, tome cuidado, né? Tome cuidado com aquela lupinha desgraçada do Instagram. Tome cuidado com o que você vê de vídeos, etc. Por quê? A comoção dos órgãos genitais, veja que a palavra genital vem de generatio, geração, é para gerar vida. Por isso que chama órgão genital, que é o órgão que traz os seres humanos ao mundo, né? Então, se a comoção genital se ordena à cópula, mas nós não vamos copular, então não podemos também nos excitar. Então tem que evitar tudo aquilo que vai causar excitação. Veja, a coisa é muito simples, não é tão complexo assim. Né? Para um cristão, então isso aqui é mais relevante ainda, porque como nós queremos gastar o nosso tempo na amizade com Deus, na união com Deus pela oração, então nós não podemos nos ocupar com essas coisas que vão nos levar para a periferia do nosso ser. A não ser que nós sejamos casados, porque para o casado é diferente. Por quê? Para o casado, o cônjuge, se ele é cristão, se os dois são batizados e são casados segundo a forma canônica, para o cristão, o cônjuge é uma imagem de Jesus Cristo. É uma representação sacramental de Jesus Cristo. Então, quando a pessoa casa e ela tem o ato conjugal, aquele ato é um ato de amor teologal. Então, além de ser uma coisa lícita, porque é segundo a razão, também é segundo a fé, porque você está se unindo a Cristo através daquele cônjuge com quem você se casou. Então, no sacramento do matrimônio, o uso, digamos assim, do matrimônio não é apenas lícito, mas ele é um ato de fé, é um ato de esperança, é um ato de caridade. Né? Porque você está se unindo a Deus através daquela pessoa e, portanto, quando você se entrega e quando você obtém a recompensa que é o prazer venéreo, aquilo tudo se faz num contexto de amor, de entrega sobrenatural, né? Então, ali é Deus, você vê que Deus, pelo sacramento do matrimônio, ele inventou um jeito de sobrenaturalizar a cópula e de torná-la teologalmente relevante. É uma coisa maravilhosa.
Bom, vamos caminhando para o fim. Como que nós fazemos para adquirir a virtude da castidade? Existem muitas coisas que eu poderia dizer, mas eu vou dizer 3, que me parecem as mais importantes. Número 1, nós precisamos meditar nessas coisas que eu estou dizendo, porque isso é o que gera convicção em nós. Não basta a gente combater o vício, evitar o mal. Nós temos que nos tornar aptos para o bem. E isso requer, como nós somos animais racionais, racionalidade. Então nós temos que amar a virtude da castidade, querê-la. Porque nós a percebemos como uma virtude elevada, como uma virtude, enfim, extremamente importante para o nosso crescimento espiritual. Sem isso, nós vamos ficar o tempo todo aprisionados nas coisas externas e não vamos conseguir penetrar na intimidade com Deus. 2, nós precisamos nos exercitar na virtude. Né? Então, isso implica uma série de coisas. Implica, por exemplo, fazer atos opostos aos atos de luxúria. Então nós temos que fugir dos pecados de luxúria. Fugir de tudo aquilo que nos leva a coisas imorais. Né? Então, veja bem, quando você vê uma imagem obscena, aquilo provoca excitação genital no mesmo ato. Porque você está vendo um objeto de desejo. Então é importante ficar longe dos objetos de desejo. Isso vale até para quem namora. Né? Então, uma pessoa que namora não pode ter certas demonstrações de afeto que vão causar comoção genital. Tem que evitar de qualquer modo isso daí. Porque é o jeito que nós temos de, digamos assim, nos manter serenos, controlados, equilibrados. Porque é aquilo, se você vê o objeto de desejo, o desejo vai, digamos assim, se desencadear em você. Você viu, você quer. Vai explodir uma tendência para isso. Um dos modos para a gente exercitar a virtude da castidade é vivendo uma vida mortificada, penitente. E isso aí nós temos que viver. Então, penitências na comida, da bebida, no sono, naquilo que a gente escuta, naquilo que a gente vê, negar ao próprio corpo certos confortos que nós temos. Então, há muitas pessoas que são de uma moleza fora do comum. A pessoa, ela não se senta no sofá, ela se esparrama. Ela não é que ela se deita, ela vive largada. Né? Não é capaz de fazer um ato de penitência, não é capaz de tratar-se com um pouco de dureza. Vai ser mais difícil para você praticar a castidade. O seu corpo tem que estar domado. Né? Em terceiro lugar, que é a coisa mais importante, é pedirmos. Pedirmos. Temos que pedir a castidade. Veja bem, o Papa João XXIII, desde a juventude até o fim da vida, sempre rezava o primeiro mistério do terço pedindo a virtude da castidade. Não precisa fazer exatamente isso, mas tem que pedir todo dia. Tem que pedir não assim, tipo, Deus, seria interessante se, quem sabe, você me desse um pouco de castidade. Não que eu queira lá muito, porque de vez em quando, né? Tal, mas. Não pode ser assim. Tem que querer como quem precisa. Tem que pedir para Deus. Deus, eu preciso. Pede pela intercessão de Nossa Senhora, que é mais eficaz. Tem uma frase de São José Maria que ele diz assim: Deus concede a santa pureza a quem lhe a pede com humildade. Né? Então, às vezes, que pedir pela intercessão de Nossa Senhora, pedir pela intercessão de São José,
mas nunca deixar de pedir. Ah, mas já tem 20 anos que eu não cometo um pecado venial contra a castidade. Nem em pensamento, nem em uma distante memória. Tudo bem, continue pedindo. O que nos sustenta em pé é a graça de Deus. E a graça de Deus nós conseguimos pela oração, pelos sacramentos e pelos méritos. Né? Então, como os nossos méritos são bem pequenos, se é que existem, então nós pedimos para poder receber. É o jeito que pessoas fracas e inconstantes têm de obterem de Deus favores. Vamos às nossas perguntas. Visto que a prioridade da cópula é a procriação, logo, o método natural no intuito preventivo da cópula é lícito? Sim, é lícito, porque o casal é o intérprete dos desígnios de Deus. Isso o Concílio Vaticano II o diz na Constituição Gaudium et Spes. Ou seja, nós não somos animais, nós somos seres humanos. Então, nós podemos programar, prever, etc. Tal. Então, a Igreja já disse isso, o Papa Pio XI disse na Casti Connubii, o Papa Pio XII respondeu a esses questionamentos, e o Papa Paulo VI escreveu isso na Humanae Vitae. É lícito fazer uso do matrimônio apenas nos dias inférteis da mulher, tendo em vista, digamos assim, distanciar o nascimento dos filhos, tendo em vista, digamos assim, ter os filhos que Deus nos manda, né? Porque, veja, a providência divina, ela, por exemplo, ela age através das circunstâncias. Ela se mostra através das circunstâncias. Por exemplo, você casou, você quer ter bastante filho, mas você é um lascado que mal consegue sustentar 2, 3, tem um pouco de cuidado, né? Você quer ter muito filho, ou não, quer viver assim como, sei lá o que vai acontecer. Mas não tem saúde. É uma pessoa que... Bom, a providência divina age pelas circunstâncias, então nós temos que interpretá-la para entender qual é a vontade de Deus. Aqui nós sempre recomendamos a generosidade. Nós devemos presumir que Deus ele quer que os casais tragam filhos ao mundo. Né? Padre, além de contar com o auxílio da graça, o que uma alma que se perdeu no pecado da luxúria deve fazer para se reintroduzir na vida de oração? Ela deve praticar um pouco de penitência, mas me parece que é muito importante ela meditar, por exemplo, na paixão de Cristo, ela meditar nas verdades eternas, no inferno, no céu, etc., no juízo. Por quê? Porque, e isso é muito sério, minha gente, essa pergunta é mais séria do que ela parece. Às vezes a pessoa ela vai pecando, e muita gente trata o pecado de uma maneira superficial. Então, fulano peca, vai se confessar como quem paga um pedágio, como quem vai apenas ali fazer uma confissão por desencargo de consciência. Mas ele não tem contrição. O que vai acontecendo? A alma vai se tornando insensível, ela vai se tornando apática, ela vai se tornando indiferente, ela vai se tornando fria. E chega uma hora em que ele não consegue mais se arrepender, porque aquele arrependimento é falso. Ele não é um arrependimento movido por dor de ter ofendido a Deus, por dor de ter desprezado a graça e assim por diante. E como é que a gente recupera essa sensibilidade? A gente precisa se expor àquilo que pode causar em nós, digamos assim, dor de amor, né? Então nós precisamos meditar sobre as verdades eternas, sobre a paixão de Jesus Cristo. Nós temos que pedir a Deus pela intercessão de Nossa Senhora que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele nos conceda a graça do arrependimento e assim por diante. Nem sempre é fácil, sobretudo quando uma pessoa ela tem o hábito de se confessar apenas para desencargo de consciência. Aí realmente é difícil, ela estar se expondo a uma verdadeira situação de perigo. O que mais? Tem mais alguma pergunta?
Tem mais uma ali, padre, da Raquel. Raquel, essas penitências podem ser oferecidas pela sexualidade desregrada de alguém ou só é válido para si? Bom, pode ser. Se você conhece alguém que está de uma sexualidade desregrada, você pode rezar por essa pessoa, né? Sim, isso é lícito e pode ser válido, sim. Né? Padre, todo prazer isolado da função biológica é pecado mortal? Não. Depende da intensidade do prazer. Mas, em geral, é pecado. É porque a virtude da temperança, ela serve justamente para ordenar os prazeres de acordo com a razão. Né? Então, por exemplo, um dia veio um cara falar comigo, assim, ai, padre, olha, putz, eu puxo um baseado, eu sinto um negócio tão bom que vem subindo pelas pernas, é uma sensação tão boa, tal, tal, tal. Ele começou a me descrever, né? Eu falei, pare, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar maconheiro que nem você aí. Não faça isso comigo, né? Isso é pecado mortal, porque a pessoa está obtendo um prazer só pelo fato de obter, inclusive está causando até algum dano neurológico para o seu corpo, etc. Tal. Então, o prazer tem que ter uma função de acordo com a razão, senão ele se torna um diletantismo, uma maneira de aprisionar a personalidade naquilo que ela tem de mais superficial. Uma vez que é necessário acalmar os sentidos para uma verdadeira oração, pode a música inserir-se com real auxílio para rezar? Pode, se ela for uma música espiritual. Mas mesmo a música espiritual, a gente precisa se desapegar dela, porque a função da música é elevar o nosso espírito para Deus. Então, essa contemplação é inefável. Ela não pode ser obtida por uma estimulação sensorial. Né? Então, tem muita gente que. Pessoal que tem estilo meio crente de rezar, né? Gosta de botar lá um gospel no iPod e ficar lá curtindo a música e acha que está rezando. Né? Você está só curtindo uma baladinha solitária. Né? Isso não significa que é oração. Né? A oração nos leva para digamos, um desfrute espiritual, né? Uma união espiritual com Deus. Né? Então, cuidado com essas coisas aí. Às vezes você pode criar uma muleta que, ela, ao invés de ela te fazer andar, ela te deixa mais aleijado, né? Que nem uma pessoa que uma vez, quando eu era seminarista, eu conheci, que ela andava de cadeira de rodas sem ser aleijada, porque ela gostava de andar de cadeira de rodas, ficava andando de cadeira de rodas, né? Então fica lá o fulano ouvindo música, curtindo lá uma baladinha gospel, e depois isso aí é desnecessário. Né? Que mais? Padre, a Dani mandou uma pergunta no chat, eu vou deixar o senhor responder essa, depois eu pergunto, tá bom? Tá. Nesse sentido do método natural no intuito preventivo, como perceber onde se enquadra a ignorância? Por exemplo, espaçar simplesmente por comodidade, porque o casal gostaria de esperar para ter outro filho. É ilícito, certo? Não sei se foi clara. Não, se foi clara, sim. Bom, tem uma turma meio fanática com esse negócio ultimamente, né? Então fala, não é lícito. Tem até gente falando que é o uso contraceptivo do método Billings. É uma aberração dizer uma coisa dessas, né? Porque o método Billings não é contraceptivo, nunca foi, nunca será. Contracepção é uma intervenção no ato sexual para torná-lo infecundo, e não o uso do ato sexual nos períodos infecundos. Esse uso é a continência periódica, ela não pode ser contraceptiva. Mas aí vem a angústia. Mas um casal, ele pode ou não pode decidir quando tem um filho, ele pode ou não pode se passar. Por exemplo, né? Eu conheço casais, eu vou dar um exemplo bem concreto, né? Casais, por exemplo, que são casados, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo muito, muito aplicável ao caso de jovens cristãos. Namoro casto. Fulano lá namorou castamente ao longo de
5 anos de namoro, né? Tá lá os dois parecendo, né, dois pombinhos batizados, mal se tocam, né? Mal se roçam um no outro. Aí casam, né? Casam. E aí, quando casam, já engravidam. Peraí, não seria legal que os dois pudessem ter um período? Porque às vezes, gente, não é tão simples assim. Porque essa coisa de ato conjugal é complicada. Você tem que você tem que se acostumar com isso. Não é simples. Você está achando que é fácil? Não é, não. Dá trabalho esse negócio. Tem que entender o tato, o time de um e do outro. É um negócio que dá um trabalho desgraçado. Bem que eu não tenho esse trabalho, graças a Deus, Deus me poupou disso. Né? Então, mas é um negócio que custa. Até o casal, digamos, acertar a calibragem, às vezes leva bastante tempo. Não é simples assim. Nem tudo é tão fácil. Né? Aí o casal, por exemplo, casou. Às vezes precisa ter um tempo para os dois entenderem como funciona o homem, como é que funciona a mulher, para os dois se acostumarem com isso. Então, é conveniente, às vezes, que eles distanciem um pouco o nascimento do primeiro filho, por exemplo. Mas aí tem o primeiro filho, né? Quando você tem um primeiro filho, gente, é assim, se a criança se mexe na cama, sai todo mundo em pânico, correndo, porque pensa que está morrendo, pensa que está acontecendo alguma coisa. Aí até você aprender como é que é uma criança, demora. Aí você, sei lá, um filhinho pequeno, né? 1 ano e pouquinho, tal. Já vem logo um outro. É difícil, então tem que passar um pouco para você aprender como é que funciona uma criança. Aí tá, mas aí vem o segundo, por exemplo, né? São dois, imagina assim, uma criança de um lado, uma criança do outro, né? Então, você tem que passar um pouco mais, porque vocês entendem? Então, quer dizer, não é tão simples. Na teoria, é fácil você falar, mas na prática, quando, sei lá, tá um pai lá trabalhando e a mãe com 3 crianças dentro de casa, a coisa é complicada, né? Então, nós precisamos ser um pouco tolerantes com o fato de que um casal às vezes precisa espaçar, sim, e nem sempre ele vai poder ter um número excessivo de filhos. A gente pretende que os casais tenham generosidade, a gente pretende que os casais tenham bastante filhos, mas isso tem que ser feito com sabedoria, com discernimento, entendendo que os primeiros responsáveis são sempre os pais. São eles que são os intérpretes de Deus, a palavra final cabe a eles, eles têm que rezar e precisam ser muito, muito, digamos assim, conscientes de que lhes cabe a tarefa de interpretar os sinais da providência divina. Tá bem? Emerson, você tinha uma pergunta? Aí já seria a última, já. Isso. Padre, não sei se fica apertado o horário para o senhor. Vai lá. Bom, pela fundamentação que o senhor expôs até aqui, eu pude perceber que muita dessa questão ela acaba se desenvolvendo em alguns conflitos jurídicos que existem hoje na modernidade. Por exemplo, a questão do aborto. Então, uma má compreensão sobre a sexualidade humana na visão cristã, que é basicamente uma visão natural da realidade das coisas. Como a gente poderia, na verdade, como fundamentar, à luz da razão prática, essas questões que o senhor expôs aqui, de modo que a gente possa justificar no direito essa compreensão cristã da fecundidade, da sexualidade. Não sei se ficou muito claro, mas qualquer coisa o senhor pode me perguntar. Ficou claro, sim. Os argumentos que eu dei, eles são rápidos, porque eu não tenho tempo de explorá-los. Mas eles são arrasadores. Ou seja, se você entende que o ato conjugal, aliás, se você entende que o prazer venéreo não pode ser dissociado da sua função biológica, caso contrário, ele se torna irracional e, portanto, inadequado para o ser humano. E, por conseguinte, ele só pode ser licitamente realizado, obtido,
dentro do matrimônio entre homem e mulher, acabou qualquer outro tipo de uso alternativo, né? Porque isso daí, esse argumento ele é racional, ele é simples, dá para explicar para qualquer pessoa, e ele é arrasador. Não tem como fugir dos fatos. Claro, aí as pessoas vão, hoje em dia, elas vão apelar para o sentimentalismo, né? Elas vão dizer, ai, que horror! Que você. E o amor? E o amor, onde é que está? Né? Nós temos que. Como é que nós vamos fazer? E as pessoas que amam de um jeito diferente? Aí partiu para o sentimentalismo, você já não está mais pensando com a cabeça, né? Então, o argumento dado assim, com essa clareza, ele simplesmente é demolidor, não tem nada que resista a ele. E aí, viés sentimentalismo, etc., tal, tudo bem, aí já é apelação de penteadeira, né? Isso aí não tem mais seriedade nenhuma. Padre José, nós queremos agradecer muito ao senhor pela presença nessa noite. Foi motivo de grande alegria e acredito que todos nós saímos dessa noite assim abrilhantados com a exposição do senhor. Como o senhor disse, o tempo é curto, mas o conteúdo foi fundamental. Então agradecemos muito pela presença do senhor. Também gostaria de agradecer ao seminarista Juan, que generosamente entrou em contato com o senhor. O padre prontamente aceitou o nosso convite. Então, muito obrigado, padre. Eu pediria para o senhor, por gentileza, se o senhor quiser fazer uma fala de encerramento, em seguida conceder-nos a bênção, e eu pediria a gentileza se nós pudéssemos tirar uma foto oficial da nossa reunião. E, mais uma vez, muito obrigado pela presença do senhor. Muito bem, então, eu só quero dizer que vale a pena, né? Vale a pena a gente ser casto, vale a pena a gente lutar para praticar as virtudes cristãs, porque o que nós vamos obter com isso é nada mais nada menos que conhecer a Deus de verdade, e não há coisa mais sublime do que essa. Parabéns pela iniciativa, obrigado por me ter convidado, fiquei muito contente de estar aqui com vocês hoje. Estou vendo tantos rostos bonitos aí, tantos rostos limpos, de pessoas que estão querendo praticar o bem e ser santas, né? Vamos juntos aí, que Deus nos ajude a perseverar no caminho da salvação. Uma bênção, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão do Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos tirar uma rápida foto. O Emerson, por gentileza, você organiza para nós? Vou tirar aqui.